Caríssimos irmãos, irmãs, nós estamos nesse domingo celebrando a Santíssima Trindade, que para nós é um mistério, porque muitas vezes nós não compreendemos, não é, quando dizemos que existem três pessoas em uma só: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diante de questionamentos, diante destas falas que nós muitas vezes ouvimos, nós entendemos que a Trindade, ela passa pelo crivo maior que é o amor. Deus, como nos fala na primeira leitura, amou tanto o mundo que envia o próprio Filho. Ele fala da libertação que vai passar o mundo através deste envio do Filho, como Moisés libertou o povo, esta promessa, não é? Que nós muitas vezes ouvimos, até popularmente falando. Deus é Deus lá em cima como cá embaixo na terra. Deus nos chama a viver a plenitude do amor. Deus Pai nos ensina que quando nós trilhamos o caminho do amor, nós contemplaremos a sua face. Essa face refletida em Jesus, que é enviado ao mundo para que, como nos diz Paulo, nos fazer co-herdeiros, participantes desta graça. Fazer que nós conheçamos a face desse Deus que se compadeceu de nós, que não nos permitiu viver apartados dele por conta do pecado, que outrora tinha rompido a aliança, mas quis nos trazer de volta para perto de si. Quis nos fazerem compreender e entender que nós somos escolhidos, que nós somos amados, que a entrega é para que nós possamos viver de forma intensa o que Deus já projetou para nós. Esse projeto de vida, esse projeto de salvação. Por isso que nós entendemos a Trindade como uma comunidade perfeita, baseada e instituída no amor. Porque eles sabem, cada qual, daquilo que eles representam para a humanidade na história do homem. Celebrar a Trindade, celebrar também aquilo que nós vivenciamos no nosso batismo. Quando Jesus, não é, no Evangelho, no discurso que nós vemos, né, o discurso da sua ascensão, que nós celebrávamos algumas semanas atrás, quando Jesus volta ao Pai, para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo. O Espírito que vivifica, o Espírito que dá sentido à nossa missão, que completa esta missão. Por isso é chamada a comunidade de amor. Porque eles sabem que nós possuímos muitas misérias, que nós possuímos inúmeros defeitos, que nós, enquanto comunidade, muitas vezes, deixaremos a desejar algumas coisas. E aí, a Trindade é o exemplo para nós de que a comunidade, ela pode sim viver o amor. Porque cada um de nós temos um talento, cada um de nós temos um dom. E se entendermos que tudo isso é para dispor em favor do outro, tudo seria diferente.
Veja a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nenhum briga para saber qual é maior entre eles. Os três estão unidos em prol do nosso bem, em prol da nossa salvação. E nós precisamos viver o sentido da Trindade real na nossa vida, buscando nesses exemplos de fortaleza, nesse exemplo de vida de verdade, que nós, enquanto estamos e caminhamos nesse mundo, nós precisamos estar na dependência da Santíssima Trindade, para que nós tenhamos o olhar fixo e focado na Trindade, porque assim nós o recebemos quando fomos batizados. Nós fomos batizados em nome dessa Trindade que hoje nós celebramos e que reflete o amor. Não existe como falarmos da Trindade sem falarmos de amor, mas um amor genuíno, mas de um amor verdadeiro, de um amor que não olha aquilo que pode receber de retribuição, de um amor que não espera nada em troca, mas de um amor que nos ama mesmo sabendo das nossas limitações, que nos ama e nos dá condições para que nós possamos trilhar o caminho nesta vida em busca dessa santidade, em busca desse amor. E não é difícil. Quando nós compreendemos que a dinâmica a qual nos é oferecida é uma dinâmica onde cabe somente e tão somente o amor, mas um amor verdadeiro. Se nós olharmos o mapa real da vida nos últimos tempos, nós vamos encontrar na palavra também respaldo, onde dizia, que em algum momento o amor se esfriaria. E aqui seria muito perigoso. E esse momento, infelizmente, chega na nossa geração. Porque quando desamor há no mundo hoje, quanto egoísmo há no mundo hoje, quantas coisas pequenas que se tornam estrondosas porque não há amor, porque não há misericórdia, porque não há um olhar cristão. Se nós vivêssemos o que a palavra de Deus nos orienta, se nós realmente mergulhássemos a nossa vida no Senhor, no Deus Trino, a nossa vida seria completamente diferente. Nós não teríamos lá atrás perdido o paraíso e ter que agora lutar para voltar a esse lugar que é nosso de direito, porque Deus os fez para nós. Quando nós vivemos o amor verdadeiro, este amor que não escolhe, mas um amor que vive, é a realidade a qual nós somos chamados. O grande problema é que nós muitas vezes tornamos essa palavra muito utópica. Nós quebramos muitas vezes o sentido desta palavra, dizendo amar a tudo e a todos, quando isso não é realidade. Mas quando é genuíno, quando é verdadeiro, quando é real, ele é capaz de mudar toda e qualquer circunstância. Quando eu entendo que amar perpassa também pelo sofrimento de acolher e entender o que eu estou vivendo, de que amar também é saber acolher a dificuldade daquele
que muitas vezes para mim é pesado, eu entendo o que eu vou viver no céu. Porque se eu digo que quero viver o céu, eu preciso começar a viver aqui. Porque o céu é a realidade plena do amor. É impossível aquele que não ama de verdade contemplar o céu. É impossível aquele que não ama de verdade entrar no céu. Porque Deus é amor. O Papa Emérito Bento XVI tão bem escreveu isso. Quando ele escreveu, Deus é amor. E ali ele narrava, não é? Até as 3 formas de amor que nós conhecemos. O amor ágape, o amor eros, o amor filia, que de alguma forma perpassa pela nossa vida, mas que nós precisamos compreender que o ágape, ele precisa ser o verdadeiro instrumento de amor na nossa vida. Que esse é o amor de Deus verdadeiro, o ágape, o amor livre. Deus nos amou tanto que Ele nos fez livres. Nós temos a liberdade de escolher. Nós temos a liberdade para dizer vamos aqui ou vamos ali. Mas nós também temos a liberdade para colher aquilo que nós escolhemos. Porque o amor é assim. Ele nos dá a liberdade, mas Ele não nos priva da consequência. Ele não nos priva de em algum momento termos que prestar contas. Porque quanto menos nós deixamos o amor tomar conta de nós, mais nós vamos nos afastando da graça de Deus. Mais nós vamos ficando distante daquilo que Deus tem para nos ensinar. Mais vamos ficando distantes do propósito que Deus tem para a nossa vida. Que nós possamos amar mais. Que nós possamos desejar mais o amor. Num tempo que nós estamos vivendo, que é tão difícil, não é? E que tantas famílias tiveram que ser privadas até de se despedir dos seus entes queridos que amavam. De repente nós vamos entender só o que é amor quando infelizmente nós tivermos que passar por uma dor muito grande. E aí compreender, nossa, quanto eu amava. E quanto eu deixei de dizer que eu amava. Quanto eu deixei escapar pelos meus dedos momentos que poderiam se tornar eternos. Mas muitas vezes, pela nossa autossuficiência, pela nossa arrogância, pela nossa maneira de dizer eu estou certo, eu deixo de amar com facilidade. E aí, nós nos deparamos com a finitude da vida. Nós nos deparamos com a brevidade da vida. Por isso nós precisamos amar. Por isso nós precisamos nos render ao amor. Eu sempre me recordo quando eu falo de amor daquela canção Humano Amor de Deus, porque ali fala, não é justamente o que é esse amor, de um amor que estende a mão, nos acolhe. Deus nos ama desta forma. Ele olha nos nossos olhos, mesmo que nós não o vejamos, mas Ele olha em nós e para nós e diz o quanto nós somos amados por Ele, o quanto a Trindade nos ama, o quanto o Filho nos ama que se entregou por nós, o quanto o Espírito nos ama porque Ele não nos deixa sozinho. E hoje, no último versículo do Evangelho, nós temos uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até
o fim do mundo. Queridos, por mesmo que nós estejamos passando pela grande tribulação das nossas vidas, pelas grandes dores da nossa vida, por mais que muitas vezes nós tenhamos dias de choros, de lágrimas, de desespero, por mais que seja difícil, Deus está conosco. O mundo inteiro pode virar as costas para nós. As pessoas que nós julgamos muitas vezes estar sempre ao nosso lado podem, em determinado momento, não estar. Mas Deus jamais falhará. Então, na sua casa, fecha seus olhos, você escuta somente esse refrão e entenda a grandiosidade do amor de Deus por você. É essa Trindade que te ama incondicionalmente. Que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz, que me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz, que me diz coragem. Quando você estiver desanimado, abatido, triste, lembre-se desse amor. Lembre desse amor que foi capaz de ir numa cruz e ali se fez o amor maior. Quando a solidão doeu em mim, quando meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu viestes compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando o meu sonho vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando eu me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. Que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz, que me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz, que me diz coragem. Coragem, nós não estamos sozinhos e Ele nunca nos deixará sozinhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,